Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui na plenária do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao lado do desembargador Francisco Loureiro, que era alguém que eu já tentava entrevistar há muito tempo. Também as pessoas que participam do blog também solicitavam essa entrevista, de modo que essa é a nossa entrevista especial de final de ano. Desembargador Loureiro, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder entrevistá-lo finalmente. O prazer de falar ao blog é todo meu e eu espero que a entrevista, ao final, seja de agrado de todos e que aqueles que nos ouvem aprovem aquilo que será dito hoje aqui. Com certeza. Obrigado. Bom, no tema de hoje, eu gostaria de tratar a respeito da propriedade fiduciária e a cobrança da taxa condominial. O desembargador Loureiro, há pouco tempo, proferiu uma palestra incrível num congresso de direito condominial e tratou justamente a respeito dessa grande polêmica que se tem hoje da cobrança da taxa condominial. Se ela deve ser realizada em razão de quem possui diretamente o imóvel, portanto, o devedor fiduciário, quem ocupa, ou se eventualmente essa ação de cobrança de condominial poderia ser dirigida também ao credor fiduciário, que é quem possui a propriedade da coisa, enquanto não realizado o pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento. Professor Loureiro, 1367B, ele deixa muito claro que, na realidade, quem deve realizar o pagamento dessa taxa condominial é quem possui o imóvel. Só que o tribunal, aparentemente, ele tem algumas correntes a respeito disso. Realmente o tema é um tema polêmico. A lei foi mudada em 2014, foram acrescentados 2 novos artigos ao próprio Código Civil, 1367 e o artigo 1368 foram alterados, e a propriedade fiduciária, ela é uma propriedade, ou melhor, ela é uma garantia real diferente das outras. Porque as demais garantias reais que nós conhecemos, a hipoteca, o penhor, elas recaem sobre coisa alheia. E já a propriedade fiduciária, ela é singular, porque ela recai sobre coisa própria. Certo. A coisa dada em garantia permanece de propriedade do credor até que haja o pagamento integral do crédito. Essa é a marca da propriedade fiduciária, mas ela é uma falsa propriedade, uma vez que o credor fiduciário não pode usar, não pode fruir e nem pode vender a coisa. Por isso, o artigo 1367 do Código Civil B, ele foi alterado para dizer o seguinte, que a propriedade fiduciária é um direito real de garantia e se rege pelas regras do direito real de garantia. O artigo seguinte, o artigo 1368, ele foi também modificado para dizer que as despesas de condomínio, ou melhor, as despesas que a coisa gera, se for um veículo, o IPVA, as multas de trânsito, e se for um imóvel, as despesas de condomínio, o IPTU, são de responsabilidade do devedor fiduciante, que tem a posse direta do bem, enquanto pagar as parcelas em dia, enquanto não for retomado o imóvel, são de responsabilidade dele, e que o credor fiduciário não responde pelo pagamento dessas dívidas. Disse mais o artigo, que o direito do devedor fiduciante, que não tenha propriedade em seu nome, mas só irá recuperá-la quando e se fizer o pagamento da dívida garantida, ele tem a natureza de direito real de aquisição. Ele vai recuperar a propriedade da coisa quando e se efetuar o pagamento. E esse direito do devedor fiduciante, segundo o artigo 1368, tem valor patrimonial. Logo, se o condomínio não for pago, o que deve ser penhorado é o direito do devedor fiduciante e não a unidade autônoma, o apartamento ou a casa em si. É isso o que diz a lei. É certo ou é errado? É confortável ou não a solução legislativa? A dificuldade é saber como é que o condomínio eventualmente poderia discutir esse direito aquisitivo. Porque, na realidade, o próprio CPC, atualmente, ele deixou expresso que cabe a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre a coisa. Levar isso a leilão é que justamente a gente não sabe se isso tem um cunho econômico. Eu imagino que se eventualmente você pagou 70% da dívida, 80% da dívida, eventualmente haja interessados em adquirir. Mas e quem realizou o pagamento de uma parcela pouco expressiva, né? Não há dúvida que o direito do devedor fiduciante tem natureza patrimonial, ou seja, tem valor patrimonial. Só que, caso a caso, é que você vai ver se ele tem valor de venda ou não. Perfeito. Se houver o pagamento expressivo da parcela do financiamento, é claro que quanto mais eu pago, eu, devedor fiduciante, mais me aproximo de recuperar a propriedade plena.
Nesse caso, será fácil levar alienação, levar a leilão extrajudicial ou judicial os direitos do devedor fiduciante e o condomínio se pagar do seu crédito, e quem arrematar esses direitos se subroga na posição de devedor fiduciante perante o banco, perante a instituição financeira. A grande maioria dos casos, no entanto, não será essa. A grande maioria dos casos será de devedores fiduciantes que estão em início de financiamento, começam a atrasar o condomínio, eventualmente até as parcelas do financiamento, e a pergunta é: como recebe o condomínio o seu crédito? A lei fez uma opção, talvez a opção mais fácil. Ela protegeu o credor e não o condomínio. Ela optou pela proteção do credor. Penhora-se o direito do devedor fiduciante e se veda a proteção, a penhora do direito do credor fiduciário. A jurisprudência, no entanto, teve que fazer uma escolha que nós chamamos de escolha de Sofia. Eu tive que escolher qual dos filhos eu sacrifico, porque ambos as partes têm razão. O credor fiduciário diz: eu não sou proprietário, eu sou um mero credor dele, que é o morador da unidade autônoma. E o meu direito é um direito real de garantia. Do mesmo jeito que o credor hipotecário não paga as dívidas do condomínio, eu também não devo pagar. Já o condomínio diz: mas se eu não conseguir receber meu crédito, levando a leilão, levando a asta pública, os direitos do devedor fiduciante, como eu recebo o meu crédito? Ambos têm direito. E a jurisprudência acabou por conciliar, ou tentar conciliar, esses dois direitos antagônicos, do credor fiduciário e do condomínio, ambos com créditos a receber do mesmo devedor. Me parece que a melhor solução seria, primeiro, tentar vender os direitos do devedor fiduciante. Penhora-se e leva-se à asta pública o direito do devedor fiduciante. No entanto, se eu não encontrar interessados em asta pública, porque o valor da dívida remanescente muitas vezes é maior do que o valor da própria unidade, como é frequente que ocorra, aí sim, na falta de outra opção, eu penhoro os direitos sobre a unidade em si, direitos plenos, levo à asta pública e, com o produto da arrematação, eu ressarço o condomínio e também indenizo o credor fiduciário. A resposta é: quem recebe primeiro? O condomínio ou o credor fiduciário? Quem tem a melhor preferência? Que seria o direito real de garantia, que seria, portanto, o credor. É isso. Não, eu entendo que é o condomínio. Essa é a grande questão. Porque a dívida é sobre a coisa, seria isso. Quando nós temos o que nós chamamos de concurso de credores, nós temos que escolher quem está primeiro na fila. Quem vai satisfazer primeiro o seu crédito. Na linguagem do cara do interior, quem bebe água limpa. Quem bebe primeiro, bebe água limpa. E o que vem atrás, pega o que sobrou. Sim. Quem tem a melhor garantia? Quem tem o maior privilégio? É isso que nós, juízes, temos que decidir. A minha opinião, a meu entender, o condomínio tem um melhor privilégio, um maior privilégio do que o credor fiduciário. Por quê? Por uma simples razão. Porque as despesas que não foram pagas pelo devedor fiduciante, pelo crédito dele, condomínio, visam, em última análise, preservar a própria coisa da negativa, são despesas da coisa. Do mesmo jeito que numa falência, é comum que nós tenhamos isso, numa falência há muitos credores trabalhistas, fiscais, previdenciários, disputando o mesmo crédito, as despesas da massa, ou seja, os vigias do patrimônio, as contas de luz da empresa já lacrada, elas são pré-concursais, são extra-concursais. Primeiro eu pago isso, e o que sobrar eu rateio entre os credores da falida. Aqui é a mesma coisa. Me parece que a despesa de condomínio é uma despesa da coisa, visa garantir a incolumidade da garantia, ou seja, visa preservar que a coisa de garantia permaneça incólume. Por isso, essas despesas têm um privilégio maior do que o próprio crédito garantido do credor fiduciário. Esse posicionamento, eventualmente, doutor Loureiro, o senhor não acha que, de certa forma, ele pode enfraquecer a garantia fiduciária? Primeiro, pelo fato de que a gente está dizendo que, eventualmente, a alienação fiduciária, cujo inadimplemento do contrato exigiria uma execução extrajudicial, ele tem um procedimento da 9.514, a gente permite, portanto, que a própria coisa agora possa ter um leilão judicial. Você acha que, eventualmente, esse posicionamento poderia, de certa forma, enfraquecer essa garantia que é tão relevante para o mercado? Veja que o leilão judicial que existe é o leilão judicial da execução das dívidas da obrigação de condomínio. Não é o leilão judicial ou extrajudicial da execução da garantia fiduciária. Sim. Veja, nós temos duas dívidas diferentes. O credor fiduciário vai continuar a executar o seu crédito ou a consolidar a garantia pela 9514. Lá um procedimento próprio. Aqui eu trato da execução extrajudicial da despesa condominial. E esse leilão é um leilão
judicial. Só que o que vai a leilão, o que é? É o direito aquisitivo do devedor fiduciante e, se não tiver liquidez, se não tiver interessados, em última hipótese, a própria unidade autônoma. O produto da arrematação, que o arrematante depositará em juízo, é que haverá uma disputa entre os dois credores. Me parece que não enfraquece, não, a garantia fiduciária por uma simples razão. Me parece que não é justo que a despesa que o condomínio teve para manter a garantia incólume seja deixada em segunda linha. Caso contrário, eu teria a oposição, ou melhor, a posição inversa, que os condomínios permanecessem enfraquecidos e, em última análise, não é justo que os demais condôminos financiem a integridade da garantia do credor fiduciário. Não me parece justo isso. Uma outra questão que me parece relevante a gente tratar, normalmente, quando o condômino está devendo a taxa condominial, ele também está devendo já para o banco. E o que eu tenho percebido na prática é que muitas instituições financeiras demoram muito tempo para executar sua garantia, ou seja, o sujeito ele está devendo há 2 a 3 anos, sendo que em 3 parcelas normalmente já se pode fazer, tentar notificá-lo para que purgue a mora e executar. E isso agrava tanto a posição do próprio devedor, quanto também a condição do condomínio. Não seria o caso de talvez a gente ter, seja uma legislação, uma resolução do Bacen, de talvez forçar o credor fiduciário nessas situações onde o sujeito deixa de adimplir a garantia e, portanto, também deixou de pagar a taxa condominial, de forçá-lo para que ele possa discutir logo, porque aí, então, consolidando a propriedade em seu nome ou havendo arrematantes, a partir daí, esses valores vão ser pagos. É claro que uma mudança legislativa esclareceria a situação, mas mesmo sem lei, me parece que, normalmente, os contratos dotados de garantia fiduciária, eles contêm uma cláusula expressa dizendo que, se houver inadimplemento de outras obrigações que coloquem em risco a garantia, isso provoca o vencimento antecipado da dívida. Portanto, a inércia do credor fiduciário em não executar a garantia, quer por inadimplemento da própria dívida, quer por inadimplemento da despesa condominial, essa inércia dele prejudica terceiros. Vamos lembrar que o contrato, ele interessa as partes, sem dúvida, ele vincula as partes, mas sem dúvida nenhuma, o contrato tem função social. E a função social do contrato diz respeito, ou melhor, tem o que nós chamamos de função ultrapartes. Ele irradia efeitos frente a terceiros. Portanto, esse comportamento omissivo do credor fiduciário, que deixa acumular uma dívida de condomínio, podendo executar a garantia própria e não faz, e deixa acumular uma dívida expressiva de condomínio, acaba por afetar o direito de um terceiro diretamente interessado, que é o condomínio. Me parece que ele deve responder por essa omissão contratual. É mais uma razão para dizer que o comportamento omissivo dele não pode beneficiá-lo afinal. Ainda que não haja lei. Me parece que o próprio sistema contratual já permite, sim, essa solução. Não tenho dúvida nenhuma. Doutor Loureiro, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua entrevista, foi brilhante, muito esclarecedora, tratamos aqui de um tema bastante polêmico e o blog fica à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo que todos apreciem o que foi dito aqui hoje. Realmente é uma matéria relevante e que ainda gerará muitos problemas e muita polêmica nos tribunais. Obrigado. Muito obrigado.